Olá, gente! Mais uma vez reunidos e neste domingo, o nosso último dia do devocional. Então, estamos completando hoje 8 dias e chegamos no clímax dessa jornada devocional, o domingo de Páscoa. Hoje nós celebraremos o dia, ou já estamos celebrando, o dia em que Jesus ressuscitou dos mortos. O dia em que a escuridão da crucificação foi transformada em luz, a luz eterna, a luz da ressurreição. É o dia em que a morte de fato foi derrotada, foi tragada e o nosso Senhor foi entronizado como o único Rei Supremo do mundo. Por que o único Rei Supremo do mundo? O único Rei Supremo do mundo que venceu a morte. E revisitar esses eventos nos convida a experimentar essa esperança, essa fé inabalável, essa renovação que só Cristo ressuscitado pode nos oferecer. Então vamos fazer a nossa oração, agradecendo ao nosso bom Deus e Pai por mais um momento de comunhão, por mais um devocional, por nos permitir estarmos aqui conectados e falando sobre coisas concernentes à obra de Jesus, a última semana de Jesus na terra. Te louvamos, Senhor, te agradecemos, o Senhor é muito bom, misericordioso. Pedimos que o Senhor fale ao nosso coração mais uma vez. Abrimos o nosso coração para ouvir a tua voz. Orando sempre em nome de Jesus. Amém e amém. Graças a Deus. Desculpa aí, a voz falhou. A voz está sendo bem usada nessa semana, né? Uma jornada aí de transmissões. E eu esqueci a minha água. Transmissões, culto, enfim. Mas estamos aqui. Enquanto tiver voz, enquanto tiver força, enquanto tiver vida, servindo o nosso Senhor. E como é bom, é um privilégio na verdade. Bom, após Jesus ser executado como uma ameaça para o sistema judiciário judaico, o poder do imperador romano, Jesus permaneceu ali no seu túmulo por 2 noites completas, totalizando assim 3 dias e 2 noites completas. Durante esse período, os seus discípulos, seus familiares, seus seguidores choraram, lamentaram, estavam realmente convencidos de que os planos de Roma deram certo, a corrupção religiosa venceu, as trevas triunfaram, mas de repente veio um terremoto. Um terremoto mudou tudo. Um anjo vestido de branco apareceu, a pedra rolou, aquilo que bloqueava a entrada do túmulo já não bloqueava mais. Os guardas, assustados, caíram dados como mortos, e ali a história nos conta sobre a ressurreição do nosso Senhor. Deixa eu colocar aqui a Bíblia na tela, se você quiser acompanhar comigo a leitura. Mateus capítulo 28. Deixa eu fazer uma correção aqui. Mateus capítulo 28. E aí, como que está aí o domingo de ressurreição? Coloca aí nos comentários de onde você está nos acompanhando. Como que foi esse devocional para você? Coloque aí nos comentários. Fez sentido? Foi bom? Quem adquiriu o e-book? Deu uma olhada lá? Ficou legal? Coloque aí nos comentários também, é importante. Mateus capítulo 28, versículo 1, a ressurreição de Jesus. Passado o sábado, no começo do primeiro dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria foram ver o túmulo. E eis que houve um grande terremoto, porque um anjo do Senhor desceu do céu e, aproximando-se, removeu a pedra e sentou sobre ela. O aspecto dele era como um relâmpago, e sua roupa era branca como a neve. E os guardas, com medo do anjo, tremeram
e ficaram como se tivessem mortos. Mas o anjo, dirigindo-se às mulheres, disse: Não tenha medo. Sei que vocês procuram Jesus que foi crucificado. Ele não está aqui. Ressuscitou como tinha dito. Venham ver onde ele jazia. Agora, vão depressa e digam aos seus discípulos que ele ressuscitou dos mortos e vai adiante de vocês para a Galiléia. Lá vocês o verão. É como acabei de dizer a vocês. E retirando-se elas apressadamente do sepulcro, tomadas de medo e grande alegria, um misto ali, de sensações, de emoções, correram para anunciar isso aos discípulos. Bom, então aquelas mulheres se dirigiram até o sepulcro, elas estavam com o objetivo de embalsamar o corpo de Jesus, mas quando chegaram lá, o susto. O túmulo estava aberto e se depararam com um anjo que entregou esses relatos que nós lemos, Não tenham medo, vocês estão procurando um Jesus que foi crucificado, mas ele ressuscitou, ele não está aqui, não está mais aqui. E aí o anjo ele dá a ordem para que elas contem para os discípulos, informem para os discípulos o que aconteceu, que ele ressuscitou e que ele já estava indo na frente delas e encontrar com eles lá na Galiléia. Agora, antes mesmo que elas se afastassem de Jesus, daquele anjo, não muito distante, Jesus aparece para elas também. Vamos ver essa história. Mateus 28, versículo... Aqui, onde a gente estava mesmo, no 8 e 9. E retirando-se elas apressadamente do sepulcro, tomadas de grande medo e alegria, correram para anunciar isso aos discípulos. E eis que Jesus veio ao encontro delas e disse: Salve! Meu Deus, que maravilha, Imagina a situação. E elas, aproximando-se, abraçaram os pés dele e o adoraram. Então Jesus disse: Não tenham medo. Vão dizer aos meus irmãos que se dirijam à Galiléia e lá eles me verão. Então imagina a cena. O túmulo atrás delas, ao fundo, vazio. Jesus se confirmando como o soberano, o rei soberano que venceu a morte. E jamais se sujeitaria à morte novamente. Mais tarde, então ele encontra os seus discípulos, se revela aos seus discípulos, diz para eles que recebeu toda a autoridade no céu e na terra, ali presente com eles, e os envia para pregar essa mensagem, os envia para fazer novos discípulos. Antes de ascender aos céus, ele deixa essa orientação, essa ordem, na verdade, Vamos ler aqui, ainda no capítulo 28. Deixa eu ver aqui. Aqui, a grande comissão, versículo 16. Os 11 discípulos partiram para a Galiléia, para o monte que Jesus lhes havia designado, e quando viram Jesus, o adoraram, mas alguns duvidaram. Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo: Toda autoridade me foi dada no céu e na terra, portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que tenho ordenado a vocês. E eis que estou com vocês todos os dias até o fim dos tempos. Que coisa gloriosa, meus irmãos. Assim, então, encerra esses 3 anos de Jesus na terra e a sua última semana. Este último relato antes de ele ascender aos céus, comissionando os seus discípulos. E assim a gente também está caminhando para encerrar o nosso devocional de 8 dias. Mas antes de encerrarmos, vamos brevemente recordar esses eventos que nos levaram até esse dia glorioso, o dia de hoje, o domingo de Páscoa. Então, no domingo passado, domingo de Ramos, Jesus ingressou em Jerusalém como um rei singular. Na segunda-feira, desafiou a estrutura de poder do templo. Na terça-feira, convidou seus discípulos para a sua revolução contra uma religião morta. Na quarta-feira, foi ungido com óleo perfumado, demonstrando a preparação para o seu sacrifício.
Na quinta-feira, durante a ceia, instituiu a nova aliança, anunciou que o seu sangue seria derramado para a nossa redenção. Na sexta-feira, ele foi condenado, crucificado e sepultado como rei dos judeus, em uma batalha contra a morte, mas ele venceu. No sábado, tudo estava consumado, houve um repouso, a sua missão estava completa. E hoje, domingo de Páscoa, nós celebramos a ressurreição que entroniza Jesus como rei sobre todas as nações, poderes e governos. A ressurreição é o ápice da revelação divina. Ele vem se revelando como divino, mas a ressurreição foi o ápice. Para João Calvino, a ressurreição é a garantia visível de que todos os que creem serão igualmente ressuscitados para a vida eterna. É uma garantia visível naquilo que ele já tinha prometido. Charles Spurgeon enfatiza, que a aparição do Cristo ressuscitado é a proclamação da vitória definitiva sobre a morte, um convite irresistível para que abandonemos o desespero e abracemos a esperança que se estabelece na nova criação. Teólogos contemporâneos, tenho falado sobre o Tim Keller, pontuam que a ressurreição transforma nossas perspectivas, convidando-nos a viver não em prazos incertos, mas na plenitude da vida oferecida por Cristo. A ressurreição, então, para nós, é um fundamento que derruba todas as barreiras. O sinal de que a morte foi vencida e de que a salvação é para todos aqueles que nele crê. Jesus é o Rei que triunfa sobre o impossível, se manifesta como uma esperança em meio às trevas e nos deixa essa mensagem. Temos uma mensagem de esperança neste domingo. Quando as pessoas se deparavam com o Jesus ressuscitado, a exemplo das Marias, tremiam, ficavam espantadas, com medo. Os soldados que estavam encarregados de guardar aquele lugar caíram como mortos. Mas Jesus, com sua compaixão, apareceu ali para acalmar, para dizer: não se alarmem, não temam, não fiquem com medo. Enquanto isso, a liderança religiosa incrédula, que tremia diante daquele evento, da possibilidade da ressurreição de Jesus, estavam vendo que a realidade se impunha sobre eles. Não adiantava, tudo que eles fizeram não deu em nada. Jesus venceu sobre a morte e isso é inquestionável. E essa realidade nos chama então para uma fé ativa. Ao invés de ficarmos estagnados, com medo, somos convidados a correr, abraçar Jesus, nos prostrar aos seus pés e crer na boa nova de salvação do Evangelho. A ressurreição não é só um evento histórico, não é só para preencher o nosso calendário. É um anúncio de que o nosso Deus, ele está vivo e ele tem um poder transformador que nos capacita a superar qualquer obstáculo, a viver em liberdade e, acima de tudo, não temer a morte. Não devemos temer a morte. Vamos viver uma nova vida em Cristo. Vamos contemplar o túmulo vazio, entendendo que essa é a verdade de Jesus. Ele é o Rei Supremo, Ele é o Rei Soberano. Isso deve nos impulsionar a termos uma fé contagiante. Assim como os discípulos que foram comissionados a enviar essa mensagem, nós também recebemos essa ordem, essa comissão. Como discípulos, como pequenos cristos que somos, também somos comissionados a levar a boa nova do Evangelho. Então, deixo para vocês aí esse exame de consciência. Falo agora, mas também está lá no e-book. Pense como a realidade da ressurreição molda a sua perspectiva sobre a morte. Pense nisso. De que maneira é possível você viver e compartilhar a esperança de Jesus que ressuscitou e está entre nós? Eu quero nesse momento, meus irmãos, antes de concluir aqui, fazer uma oração com vocês. Eleve seus pensamentos ao Senhor, respire fundo, vamos orar, vamos falar com o nosso Deus. Tenha um momento aí para você refletir.
você e o teu Senhor, você e o seu Deus. Meditando em tudo que ouvimos nesta última semana. É preciso, meus irmãos, que esse exame de consciência que eu fui aplicando dia após dia seja real na sua vida e todos os dias. Que você possa olhar para si, que você possa refletir. Reflita. A sua rotina, as suas atitudes, as suas relações, elas refletem a nova vida que só pode ser experimentada por meio de um relacionamento vivo com Jesus. Reflita nisso. Nós estamos celebrando a ressurreição de Cristo, mas também temos um chamado a sermos portadores dessa mensagem de esperança. Ah, meu irmão, minha irmã, que o Jesus que ressuscitou e venceu a morte, Ele enche o seu coração de alegria, de esperança. Que a vitória do Senhor transforme a sua vida, remova o temor, remova a dúvida, que você se entregue verdadeiramente para esse Senhor. Pai, em nome de Jesus, que a Tua graça alcance os corações que estão orando conosco nesse momento. Que vidas sejam salvas, que o Evangelho seja pregado através de nós, que agora conhecemos a verdade com riqueza de detalhes. Ó meu Pai, eu te louvo e eu te agradeço por essa oportunidade que o Senhor me deu de estar compartilhando com esses queridos irmãos a última semana de Jesus. Muito obrigado, Senhor. Te louvo, te agradeço de todo o coração. Amém e amém. Graças a Deus. Que maravilha, meus irmãos. Que este devocional que se encerra hoje de forma magistral, né, que é a ressurreição de Jesus, unido às reflexões que tivemos durante toda a semana, coloque sobre você também essa responsabilidade de compartilhar, de falar do amor de Deus para as pessoas, dessa realidade certa que é a nossa salvação e a vida eterna. Tá bom? Quero agradecer a todos que me ajudaram adquirindo o e-book. Algumas pessoas falaram assim: pastor, eu não tenho costume de ler, mas eu estou adquirindo para ajudar. Deus te abençoe, meu irmão. Deus te abençoe, minha irmã. Foi uma entrega sincera, genuína, verdadeira e de graça. Ao adquirir o e-book, você se torna um parceiro comigo na pregação do Evangelho. Você me ajuda a patrocinar, a divulgar esse material para mais pessoas, tá bom? Se você não estava sabendo, se você é novo por aqui ou se você ainda não adquiriu e quer esse e-book, deixa eu colocar aqui na tela para você ver. Ó. O link vai aparecer aí na descrição do vídeo e você pode adquirir o e-book A Última Semana de Jesus. Um material pensado, orado, um material rico, aquilo que nós falamos durante esses dias, ó. Você vai ter tudo aí na palma da sua mão, inclusive você vai poder compartilhar com outras pessoas caso você queira. Tá bom? Um abraço de fé e força. Foi um prazer imenso estar aqui com vocês. Eu espero que a gente se encontre no nosso plano de leitura bíblica anual. Para quem ainda não leu a Bíblia toda, tá lá. Na nossa leitura com profundidade de Provérbios, na plataforma Renovação da Mente. Tem muita coisa vindo por aí também. Tá bom? Deus abençoe, gente. Um abração, uma excelente semana para todos vocês. Tchau, tchau.